Boa tarde. Mais uma vez vamos realizar uma atividade hoje, um trabalho muito legal que eu venho desenvolvendo no Hospital de Emergência e em outros locais que eu ministro essa mesma palestra em algumas pós-graduação. E a pedido da comissão, a gente vai estar falando hoje sobre atendimento inicial politraumatizado. E eu queria muito agradecer a toda a equipe aqui presente, o Rafael, a Keren, a Ana Paula, a Rosana, a Maressa, o Ulisses, toda essa turma está nos assistindo e eu fico muito feliz e queria mandar um grande abraço à nossa turma lá de Rio Verde, que eu vou estar lá esse final de semana dando aula, e outros municípios também que eu sempre estou ministrando algumas palestras. Qualquer contato depois vocês podem mandar mensagem para nós e a gente vai estar respondendo, ok? O assunto de hoje, ele é um assunto muito atual, é um assunto muito discutido ultimamente, né? Então vamos lá. A gente vai entrar numa abordagem muito prática, tá? Muito direta. O objetivo maior do atendimento inicial politraumatizado seria, primeiro, nesse primeiro momento, nós vamos rever o atendimento inicial traumatizado, como é que ele acontece, a sua importância na preparação e do trabalho de toda a equipe, né, do grupo, e o que fazer e o que não fazer. Isso é muito importante, a gente dá alguns pontos em relação a isso, algumas armadilhas comuns, alguns erros que podem acontecer, para a gente também levantar algumas possibilidades para, durante a necessidade, a gente poder saber o que fazer. Como se preparar, também algumas técnicas de prevenção, tá bom? O trauma como doença, ele é muito frequente. A morbidade e mortalidade, vamos estar falando da estatística logo em seguida. Acomete todas as faixas etárias, vocês vão observar quem são as faixas etárias mais acometidas. Associação com outras condições de morbidade. É imprevisível, pode acontecer em qualquer momento, quanto você menos espera, né? É passivo de prevenção em alguns casos. Padrões de lesão muito variados, vocês vão também observar isso agora no primeiro momento. Às vezes complexo, mas muito variável. Pode levar a alterações profundas da homeostase, do equilíbrio, né, da nossa homeostase. Agressões secundárias pode estar associado também a hipotermia, infecções, insuficiência renal, outros processos hemorrágicos, né, Bem, aqui no Brasil nós temos em média, 130 mil mortes ano. Olha só, é muita morte. Isso chega, para você ter uma ideia, no primeiro momento, ao trauma, no momento inicial, em média de 50%, eles vêm a ter o quê? Uma mortalidade nos primeiros minutos, nas primeiras horas. Então, 50% acaba não tendo acesso a ter um socorro, a não ter acesso a uma unidade, porque eles acabam evoluindo para um quadro de óbito muito rápido. Precocemente, você chega até 30% de mortalidade após algumas horas, né? E tardia, durante já o período de internação, durante o período intra-hospitalar, durante um período postergado, né, prolongado, você tem uma porcentagem de 20% de mortalidade desses que recebem atendimento. Ainda assim, nós temos algumas regiões, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos aqui algumas mortalidade proporcional à população geral. Doenças cardiovasculares chegam a quase 30%. Doenças de causas externas, 12%. Neoplasias, 15%. E outros chega a 42%, né? No Distrito Federal, nós temos, isso no Brasil como um todo, no Distrito Federal também não é muito diferente. Nós temos causas externas, 18%, nós temos doenças cardiovasculares, 28% de mortalidade, nós temos neoplasias, 18%, e outras causas, 36%. Então, assim, é um número muito alto se contar por uma região, ok? Nós temos aqui ainda, no Distrito Federal, alguns tipos de acidente, homicídios, 41% desses pacientes, por causas externas, elas evoluem para uma mortalidade, um óbito. Acidentes de trânsito chega a 32% a sua causa, quedas 8%, suicídio 6% e outros chega a 13%. Então isso mostra a realidade de uma cidade muito próxima aqui de Goiânia, tá? Mas também nós temos de Goiânia também. Aqui no Distrito Federal, que é muito próximo, cidade satélite, aqui no Centro-Oeste, nós temos por idade, porcentagem de mortalidade por faixa etária. Nós temos até 1 a 4 anos, olha,
o número de mortalidade, 5 a 9 anos, tá? Chega a 40%. De 10 a 19 anos, chega a 70%. De 20 a 29 anos também nós temos uma porcentagem elevada de 60%. E de 30 a 39 anos também uma média de 40%. Então, se mostra a nossa realidade de mortalidade por faixa etária também. Isso por regiões, né? Aqui só foi um exemplo do Distrito Federal. Nós temos aqui um exemplo muito real. Durante uma guerra do Vietnã, em 7 anos de conflito, foi contabilizado, assim, documentado, o número de 56 mil mortes. 56 mil mortes, isso em 7 anos, durante o período de guerra. E no Brasil, cerca de 150 mil pessoas morrem por ano. Então, olha só o contraste. Eu vou voltar aqui para vocês verem. No Vietnã, vocês assistiram muitos filmes, né, conhecem bem esse período. Olha, 56 mil pessoas morrem em 7 anos. E no Brasil, em um ano apenas, você tem 150 mil pessoas morrem por ano, vítimas de trauma. Então, realmente, são dados muito fortes, né, muito alarmantes mesmo. E aproximadamente 300 mil tornam-se incapazes, temporários ou definitivamente. Aí vocês imaginam o custo que é de uma pessoa incapaz para o bolso do governo, para em custos de tratamento, de internações, o custo é muito alto. Por isso que é muito importante você trabalhar na prevenção. Trabalhar na prevenção sai muito mais barato, é muito mais em conta. Aqui outro índice de mortalidade de várias doenças, AVC, infarto agudo do miocárdio, diabetes, hipertensão, CA de mama, de próstata, de dengue, mas ainda assim o trauma supera muito na frente. Nós temos em média de 1.746 traumas, assim, mortes por trauma, em comparação com outras doenças, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Tem que ser valorizado, tem que ser investido, tem que ser feito alguma coisa a mais para poder, na prevenção, a gente tentar conseguir diminuir esses números, né? Aqui mostra um mecânico, ele fazer um conserto, né, trabalhando com solta, sem máscara, sem equipamento de proteção, sem óculos adequado, ele está completamente tendo uma conduta que a gente chama de ato inseguro. A condição também é insegura, né, um risco muito grande de provocar um acidente. Bem, a gente precisa durante o atendimento, a gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. E o planejamento não dá para ser improvisado, tem que ser documentado, tem que ter um documento, tem que ter um registro, né, um protocolo. O processo, todos têm que conhecer o passo a passo. Isso é discutido com os especialistas, isso é determinado em forma de consenso também. Tá? Temos que colocar no papel aquilo que realmente mostra e que na prática funciona. Então isso é discutido através de congressos, através de eventos, através de discussões entre os especialistas. Esses protocolos devem ser seguidos. O sistema de atendimento em emergência e urgência, todas as unidades têm o sistema. Eles são unificados, eles são muito parecidos. O que muda são alguns detalhes pequenos de acordo com realidades e prioridades da unidade local. Então, áreas, equipamentos são também discutidos, os equipamentos comuns, os equipamentos que são direcionados para cada tipo de realidades, né? Então, a gente tem que ter equipamentos, materiais, o pessoal quantitativo, RH, a equipe de gestão de pessoas, né? O superintendente, toda a equipe vai trabalhar muito com essa questão de pessoal para que você tenha uma equipe pronta, uma equipe que não esteja faltando nem médico, nem enfermeiro, nem o condutor, quer dizer, tem que ter uma equipe completa e bem preparada, né? Serviços auxiliares, preocupações universais, acordo de transferências, hierarquia de serviços, revisão periódica, controle de qualidade do atendimento, isso é fundamental. Hoje se fala muito em controle de qualidade, a gente precisa de valorizar esse setor, a gente precisa investir muito nesse controle de qualidade. É justamente a partir daí que temos indicadores, que temos discussões de como estamos no caminho, se os resultados são os esperados, se a gente está atingindo as metas, se estamos conseguindo
na prevenção, fazer um trabalho preventivo intenso, diariamente, ou pode ser semanalmente, com palestras, com encontros, com atividades práticas, simulações, ou que sejam atividades mensais. Então, a gente precisa trabalhar a educação continuada, trabalhar com essa equipe de controle de qualidade intensamente para a gente poder trabalhar para reduzir custos, reduzir tempo de internação, reduzir mais complicações secundárias, né? Então hoje a gente está observando que a equipe do SAMU, a equipe do SEAT, cada vez mais estão se preparando muito. Isso é muito bom. Isso está fazendo com que o atendimento está levando mais pessoas para dentro dos hospitais. Então os hospitais agora também têm que se adequar, tem que crescer, tem que procurar desenvolver, tem que procurar investir também nos hospitais em tecnologia, em pessoal, em qualificação, em capacitação, porque hoje está chegando mais pacientes até os hospitais em melhores condições. Por quê? Porque estão sendo bem atendidos no pré-hospitalar, estão sendo bem conduzidos, e isso faz com que os pacientes, de forma mais segura, conseguem ter acesso melhor ao pronto atendimento. Tá? Aqui nós temos ainda uma avaliação rápida, medida de suporte à vida. A gente vai, o enfoque ser maior na avaliação primária, e a secundária a gente fala só alguns comentários, e em outro momento a gente vai valorizar intensamente a avaliação secundária. Então nós temos o tempo é essencial, o tempo é ouro, né? O tempo de chegada, o tempo de transporte, o tempo de realização dos procedimentos, abordagem sistematizada, lesões não percebidas. Isso a gente acaba tendo que trabalhar em equipe e fazer uma avaliação bem criteriosa, bem detalhada, isso já numa fase mais secundária. Revisão e aplicação fácil, não automática. Então a gente tem que fazer realmente o que está protocolado, a gente tem que seguir protocolos, né? O trabalho em equipe, cada um sabe bem o seu papel, o que cada um vai fazer, como fazer, hein? Paciente grave, né? O tempo é fundamental, a hora é ouro, né? Os primeiros minutos são fundamentais. Vocês lembram no começo, no primeiro slide, que 50% desses pacientes com trauma, eles evoluem para óbito. Então, assim, eles não tendo acesso de ser socorrido, ser levado para um hospital. Então, assim, a hora ouro é fundamental. Tratar primeiro a maior ameaça à vida, né? Você tem que seguir o ABCDE. A falta do diagnóstico definitivo não deve impedir o tratamento. Então, é claro que no primeiro contato, a avaliação primária, ela é bem dirigida, é bem direcionada, e depois sim que você vai fazer uma avaliação mais criteriosa, mais detalhada, mas ainda assim, os primeiros cuidados não vai impedir, mesmo que você não tenha identificado algumas outras lesões secundárias, algumas outras distúrbios, mas que ainda assim o atendimento ele é fundamental, tá? A história detalhada não é essencial para iniciar o tratamento. É claro que vai ter alguém que vai estar colhendo essas informações, a história, e depois também você vai estar entrevistando o próprio paciente para colher algumas informações se assim puder. Tá? Vários profissionais envolvidos, nós temos a participação, sem sombra de dúvida, da equipe médica, da equipe da enfermagem, da equipe dos técnicos de enfermagem, da equipe dos motoristas, né, dos condutores. Nós temos aqui integração pré-hospitalar e intra-hospitalar. Tem que haver uma comunicação muito direta, muito precisa, protocolado, né, entre a equipe do pré-hospitalar em relação à equipe do intra-hospitalar. Continua o atendimento, quer dizer, existe uma sequência de abordagem que isso vai ser dado uma continuidade quando o paciente ele é atendido no intra-hospitalar. Tá? A linguagem ela é a mesma, ela é universal. Então a gente não pode fazer uma coisa, ter uma linguagem e chegar no outro local ter outra completamente diferente. Então a gente acaba por treinamento, capacitação, qualificação. A equipe de emergência, urgência, hoje é uma equipe muito bem preparada, muito assim, qualificada. A qualificação é muito boa. Então a gente tem que valorizar essa equipe, né? Através de um salário mais digno, através de uma redução de carga horária, porque há um estresse, uma sobrecarga muito grande, que é importante que você tenha um tempo para se qualificar, estudar, para você poder ter uma qualidade de vida melhor, né? A força de uma corrente é a força do elo mais fraco, né? O homem ele pode ter sempre esperança quando não está só. O inferno é o outro lado, né? Isso aí quem disse foi o Sartre. Muito bem. Algumas informações ainda em relação ao atendimento inicial politraumatizado, nós estamos
Informações que só o pessoal do pré-hospitalar tem. Temos informações que isso vai estar documentado, mas a equipe do pré-hospitalar que vai informar a equipe do intra-hospitalar. Então, se você precisa de algum outro tipo de suporte, se precisa de algum auxílio, se você precisa de algum outro equipamento, que tipo de solicitação você vai fazer, é só vocês que estão no pré-hospitalar que vocês vão saber, tá? Mecanismo do trauma, sua importância, situação inicial do paciente, seu estado geral, o que foi feito, a resposta ao tratamento, se respondeu ou ainda não respondeu, história do trauma, né, prévia, história pregressa. Então, isso são informações que o pré-hospitalar vai ter. Isso tudo para ganhar tempo, né? Entender o que se passa, reavaliar, né? A equipe é importante, sempre reavaliar tudo que foi feito, discutir, não repetir fraturas expostas, né? A gente tem que ter alguns cuidados para não estar repetindo os erros passados, né? A gente tem que estar aprendendo com essas situações. E como avaliar um paciente em 10 segundos, um doente, de forma rápida, simples e segura? 10 segundos. Você precisa identificar-se, você precisa perguntar o nome do paciente, você precisa perguntar ao doente o que aconteceu, se assim puder, ou uma pessoa que está lá também no local, que presenciou, que participou. O exame primário, ele tem uma classificação, ABCDES, e reanimação, se assim for necessário. Lesões com risco de vida imediata, pode estar apresentando, né, no primeiro contato. Avaliação e tratamento simultâneos, você vai ter que ter essa atitude, essa conduta de fazer tanto avaliar e tratar ao mesmo tempo, né? Medidas complementares, você pode ser necessário e que você tenha acesso e condições de assim realizar. A reavaliação, ela pode acontecer minutos após, pode acontecer para o outro profissional, mas também, se for necessário, você deve fazer. Exame secundário, isso numa condição mais ampla, né? História mais ampla, isso já em outro momento, isso já no momento mais secundário, tá? Exame físico detalhado, mais secundário, avaliação secundária, medidas complementares, alguns tipos de exames mais detalhados, mais necessários, isso através do exame complementar. A gente colocou, mas para você saber que as coisas elas têm o passo a passo. Mais que a gente vai aqui se ater mais nos primeiros atendimentos, né, no ABCD, mas a gente acaba citando alguns aspectos que devem ser checados, devem ser realizados no atendimento secundário, né, na avaliação secundária. Tratamento definitivo e sua transferência para uma unidade especializada, né? Nós temos aqui no exame primário e reanimação algumas prioridades. No ABCDE, o A vem de vias aéreas e coluna cervical. O B de ventilação, que é a entrada e saída do ar por diferença de pressão. O C, circulação. O D, estado neurológico. O E, exposição, né, da vítima como um todo, hipotermia, tá bem? As mesmas prioridades servem para crianças, idosos e gestantes. Bem, no A nós temos via aérea com proteção da coluna cervical. Nós temos várias situações que podem trazer esse agravo, né, a obstrução da via aérea. Nós podemos ter queda da língua, isso vai interferir na quantidade de oxigenação ligada à hemoglobina, pode levar a uma redução do nível de consciência, uma escala de coma de Glasgow menor que 8, o paciente pode ter a presença de um corpo estranho, isso através de uma prótese dentária, dependendo do trauma, dentes, ossos, bala, cigarro, algo que ele estava comendo, acabou engasgando. Então você pode ter um corpo estranho, tá? Edema, hematoma pode estar também presente, quer dizer, você acaba tendo uma vias aéreas com uma escala de Mallampati, se for fazer uma vias aérea definitiva com mais dificuldade durante um momento de emergência pré-hospitalar. Então o médico tem que estar presente, o médico vai realizar esse procedimento, né, bem preparado, ele é bem treinado. Presença de sangue, tecidos, trauma de face, pescoço, presença de vômito, isso tudo vai contribuir e dificultar uma boa ventilação, uma boa permeabilidade das vias aéreas, né? A entrada e saída do ar, a captação do oxigênio fica toda prejudicada. Esmagamento de laringe, traqueia, obstrução já evidente ou progressiva. Então a equipe que vai prestar o serviço, vai prestar lá o socorro, tem que estar preparado para algo mais complexo. Pode ser algo simples? Pode, mas também pode ser algo muito complexo, que requer mais habilidades, mais segurança, mais tranquilidade, saber o que fazer. E para isso que você se prepara para o mais difícil, né? O mais fácil, todo mundo acredita que sabe lidar, mas também a gente não pode deixar de valorizar as situações mais simples, né? Que seria justamente o ABCD.
A gente tem que seguir o protocolo. Tá? Avaliação e sua intervenção, nós podemos observar durante já a avaliação e tratamento, conversar com o paciente, ouvir, palpar, escutar, fazer a ausculta cardíaca, a ausculta respiratória, remover o corpo estranho assim for possível no local, aspirar se for necessário, dar um suporte de oxigênio através de máscara, através de oxigênio, né? O cilindro de oxigênio vai estar no local. Manter a imobilização cervical sempre manual, isso a gente vai, é uma forma inicial do ar, né? Garantir isso, colar cervical. Manobras manuais, técnicas básicas, a gente tem que saber como posicionar, como pegar no paciente. Primeiramente, a segurança é sua. Os equipamentos de proteção individual, isso é extremamente obrigatório. A gente não pode querer fazer algo de impulso, algo de que eu tenho que fazer porque se eu não fizer, isso pode agravar. Mas você tem que ter segurança, você tem que saber como fazer, usar a técnica certa, usar o equipamento de segurança, né, de proteção. As técnicas, as manobras manuais, nós temos elevação do mento, chin lift, uma técnica que vai permitir uma melhor facilidade da entrada do ar, tração da mandíbula, se assim for necessário, para evitar justamente a não inclinação cervical, porque pelo trauma você pode ter um risco maior de lesão de coluna cervical. Então é importante fazer a realização da tração da mandíbula, isso permite um pouquinho da liberação melhor e a passagem da entrada do ar. Uso de cânula de Guedel também vai favorecer uma melhora dessa entrada e saída do ar. Muito cuidado com a cânula de Guedel, tá? Tem que utilizar a técnica certa, como você coloca a cânula de Guedel, tem que ser treinado, não basta apenas conhecer e achar que se dá conta, que sabe. Então tem que treinar. Cânula nasofaríngea também, mas ainda assim é mais delicado, principalmente em trauma de face, no pré-hospitalar. Técnicas avançadas, via aéreas definitivas, isso já é feito numa fase mais avançada, tá? Numa avaliação mais secundária, onde quem vai realizar esse procedimento é a equipe médica, tá? Técnicas alternativas podem ser feitas, mas isso é outro momento que vai ser discutido. Reavaliação e monitorização desse paciente crítico, tá? Isso na própria unidade de suporte avançado, você já vai realizar essa monitorização. E via aérea definitiva, apenas vamos aqui estar citando, a sua indicação escala de coma de Glasgow menor que 9, fraturas maxilofaciais graves, risco de aspiração através do sangramento, vômito, risco de obstrução, hematoma cervical, lesão de laringe, traqueia, queimadura. Então, é extremamente importante realizar um procedimento invasivo de forma que permita uma garantia, uma segurança maior da oxigenação e ventilação. Isso vai retardar as lesões secundárias, permitir com que o paciente, de uma forma mais segura, seja transportado mais rápido, com mais eficaz, com melhores condições para ter uma unidade mais próxima, né? Uma unidade especializada. Então, a primeira meta na avaliação primária é determinar a condição atual do doente, desenvolver-se uma impressão geral do estado do paciente e estabelecer valores basais para o estado respiratório, circulatório, neurológico do paciente. Então, nós temos aqui na avaliação, a gente, assim sendo necessário, claro, lavar as mãos antes e após cada atendimento, usar luvas descartáveis, equipamento de proteção individual, usar máscara facial sempre, usar óculos de proteção, usar joelheira, se disponível, usar capacete, dependendo da unidade do local que você esteja, se deve usar o capacete, vacinar contra hepatite B e tétano, esses cuidados, isso a própria empresa que você trabalha, a equipe de segurança do trabalho, a equipe do SESM, a gente vai estar sempre passando para os funcionários, né, algumas atividades que são obrigatórias, como essas avaliações anuais, né, junto ao médico do trabalho, participar dessas campanhas para você poder estar sempre tendo acesso mais fácil a essas vacinas, né? Manter o cartão de vacina em dia sempre, manter a manga da farda desdobrada, ter cuidado ao manipular objetos metálicos, agulhas e macas, nunca encapar ou tentar pegar agulhas usadas com a mão, isso no momento de estresse, de tensão, no momento de muita, né, o ambiente tudo muito estreito, muito tumultuado, isso pode aumentar o risco maior de você, se não tiver muito controle, muita segurança do que está fazendo, você acaba provocando um acidente de trabalho.
Bem, aqui nós temos ainda na avaliação primária algumas classificações. Circulação, né? A gente vai checar a circulação, checar pulso, identificar ou tratar a hemorragia se for necessário imediatamente. Vamos mostrar como. Prevenir ou tratar o estado do choque também, você já pode tomar algumas condutas imediatas. E A, desobstruir vias aéreas e estabilizar a coluna cervical. Isso para trazer mais segurança, mais permeabilidade das vias aéreas. B, respiração, ver, ouvir e sentir. Uso do ambu sendo necessário, né? A bolsa, máscara, a válvula. Respiração boca a boca. Isso é um pouco questionável porque a gente pode utilizar outras maneiras, né? Máscara boca a boca, isso fica a critério do socorrista, mas que não é seguro, tem que ter muito cuidado para fazer esse procedimento, viu? Isso é muito questionado ainda, não vamos entrar nesse mérito. D, alterações neurológicas que podem acontecer. O paciente pode estar alerta, ele pode ter resposta a estímulo verbal, pode responder aos comandos, você solicitar que ele diga o seu nome, que ele diga o que aconteceu, ele vai explicar o que aconteceu, tá? E você vai direcionando as perguntas bem objetivas. D, resposta a estímulos dolorosos, na sua avaliação, você vai fazer os testes, né, de reflexos álgicos para que o paciente possa relatar e assim demonstrar. E N, nulo ou a reativo, né? Tem reflexo que ele está com a reflexia, não responde a alguns estímulos, e a gente precisa isso incluir na avaliação neurológica, tá? A partir daí a gente tem uma ideia se a lesão é central, se a lesão é mais periféricas, tá bem? Exposição da vítima, exame da cabeça aos pés, céfalo-caudal. O exame é sempre céfalo-caudal, né? O mais que você vai ver direto no membro, mas você tem que ter uma avaliação como um todo, né? Bom? Nós temos ainda na avaliação primária, na circulação, presença de pulso, a gente tem que checar, observar se há sangramento e a perfusão capilar, se ele está presente, tipo de sangramento, contenção de hemorragia, se já tem, quando você chegou, já tem alguém fazendo, já estava com contenção de hemorragia, sangramento capilar, isso a gente tem que avaliar o local, a extensão, né, para ter uma ideia de quantidade de perda de sangue, sangramento venoso e sangramento arterial. Isso é muito importante, porque tem que haver uma reposição muito rápida, né? Ausência de pulso, isso é muito sério. Inicia a ressuscitação cardiopulmonar, 30 massagens, 2 respirações, uso do DEA, assim sendo, né, ou DESA, intubação endotraqueal, cânula de Guerdel, isso para garantir uma boa ventilação, uma boa permeabilidade das vias aéreas. Isso é os procedimentos invasivos que vão ser realizados pela equipe médica, né? Algumas medicações que o médico vai estar solicitando, junto, adrenalina em bolos, epinefrina, EV, atropina, bicarbonato. Massagem por 45 minutos seria o tempo estimado para a gente poder esperar as respostas, né? Claro que pode durar um pouco mais e na grande maioria dura até menos também, né? O paciente às vezes responde e assim já evolui nos protocolos da American Heart, né? Que é seguido. Soro fisiológico, então esses procedimentos são realizados mediante a equipe, né? A solicitação médica junto, presente, dentro de uma avaliação criteriosa. Na avaliação primária, na letra A, nós temos ainda desobstruir vias aéreas, estabilizar a coluna cervical, elevação do queixo e tração da mandíbula, abrir a boca do paciente procurando retirar corpos estranhos, né, fazer uma varredura, que estão obstruindo a passagem de ar ou que possam vir a obstruir como próteses dentárias, balas, chiclete, pedaços de carne, remover com os dedos ou com o auxílio de pinças ou corpos estranhos encontrados. Muito cuidado esse remover com os dedos. Tá? A força da mandíbula é muito grande. Não vai colocar o dedo no local que você já não tenha nenhum tipo de proteção, de segurança. Muito cuidado com essa remoção de varredura. Por isso que tem que ser abordagem feita por uma equipe especializada, que ela vai saber o que utilizar na sua mão, o que utilizar para evitar que o mecanismo dele de mordedura possa provocar outro acidente, tá? Colocação do colar cervical dentro da técnica correta, viu? Na avaliação secundária, na avaliação B, ainda não é secundária não, B de respiração, ver, ouvir e sentir. Tinha saído, né, da ressuscitação cardiopulmonar, mas assim, a gente usa esse termo porque ele é muito agradável, né? Você está vendo, você está ouvindo, se o paciente está respirando, você está
sentindo, você observa, não só na visualização, o movimento do tórax, você observa através do som, você está ouvindo e sentindo que ele realmente está respirando. Então, assim, é uma linguagem que a gente ainda utiliza por ser fácil essa interpretação. Levantamento do queixo, tração da mandíbula, isso para garantir uma melhora da entrada e saída do ar. A intubação endotraqueal canula ou nasofaríngea de Guedel, isso pode ser necessário, só vamos citar aqui, pode ser que seja necessário, e aí a presença da equipe médica junto vai realizá-lo. A respiração está diretamente ligada à difusão, facilidade, à troca gasosa, né, e a ventilação, que é a entrada e saída desse ar. Então a gente tem que dar suporte de oxigênio nesse paciente de imediato. Temos que garantir a oxigenação, garantir a ventilação. Tá? Isso sempre pensando na vida. Administrar o oxigênio, evitar hipóxia, evitar essas lesões secundárias por hipóxia e anoxia, né, falta de oxigenação intracelular. Manter saturação acima de 90%. Então a gente pode ter no local um oxímetro que possa nos dar esses parâmetros, né? E se o paciente tiver um processo hemorrágico, tiver com hipotermia ou a periferia muito prejudicada, fica difícil da oximetria ela captar os sinais, né, do infravermelho. Então, nesse caso, a gente acaba tendo que usar outros meios. O paciente pode apresentar bradipneia, frequência cardíaca, frequência respiratória abaixo de 12 incursões por minuto, taquipneia entre 20 a 30 incursões respiratórias por minuto, um pouco elevado, acima de 30 incursões por minuto já é taquipneia grave, tá? E a ventilação, a gente observa o nível de consciência, se o paciente realmente ele está respirando, se o paciente realmente ele tem controle da respiração, ou você está fazendo período de apneia, ou você está fazendo algum padrão respiratório Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, algum padrão respiratório patológico, que a gente pode suspeitar que seja de origem central, né? Ou uma provável AVC, um distúrbio metabólico. Padrão ventilatório, se o paciente tem um padrão tóraco-apical, se o ritmo é regular ou irregular, profundidade, expansibilidade, se está simétrico ou não, a mobilidade está diminuída ou aumentada, se o paciente relata falta de ar, se ele relata, né, dispneia, que esse é um relato do paciente. Ferimentos na parede torácica, através da avaliação primária, você já vai expor a vítima. Você vai avaliar se ele tem escoriações, se tem a marca do cinto, se ele está usando um cinto de segurança. E pelo mecanismo de trauma, o que você já espera do estado do paciente, o que você pode já encontrar quando você já avalia a cena, já visualiza, né, os mecanismos que estão diretamente envolvidos no trauma. Então a gente acaba já buscando direto uma avaliação mais direta, que traga um risco maior à vida. Expansão da caixa torácica, se está simétrico ou não, se tem profundidade boa, movimentação anormal, cianose, se tem cianose de extremidades, tá? Você precisa palpar, você precisa auscultar, você precisa percutir. Isso é avaliação, gente. Avaliação, a gente não tem que demorar, a gente tem que fazer uma coisa segura, para que as condutas sejam corretas e a resposta também seja boa. Então a gente tem que ter essa tranquilidade. Claro que a gente não vai demorar, mas a gente tem que seguir o ABCD. E bem ainda de ventilação, nós temos alguns distúrbios que podem estar associados. O paciente pode apresentar um pneumotórax simples, mas pode ter um pneumotórax hipertensivo, ainda não foi drenado. Então na ausculta cardíaca, você vai auscultar uma área abolida, você vai visualizar na expansibilidade uma assimetria, um lado mais com expansibilidade maior, a percussão, um hipertimpanismo no local onde você tem presença maior de ar. Então você, pela avaliação na ausculta, avaliação da simetria, avaliação da percussão, você já pode suspeitar pelo tipo de trauma, né? O paciente pode apresentar hemotórax, o paciente pode apresentar uma contusão pulmonar, afundamento de tórax, tórax instável, hérnia diafragmática, fratura de arcos costais, isso tudo restringe a ventilação e a oxigenação. Então a gente tem que avaliar. Não, isso já é uma avaliação mais criteriosa, tá? Pode ser necessário uma punção, drenagem, suporte ventilatório mais invasivo, monitorização e reavaliação, isso já numa fase mais adiantada, ok? Circulação, controlar o sangramento externo, suspeitar de sangramento oculto, tórax, abdômen, fraturas, diagnosticar o choque e suas causas, sinais e sintomas, parar o sangramento,
tem que ser estancado, tem que tentar parar esse sangramento, repor volume o mais rápido possível, imobilizar a fratura. A cirurgia, isso vai depender da indicação, né, e conduta médica, ok? O estado neurológico, nível de consciência, Glasgow menor que 8, é o Glasgow de altíssimo risco, né, que o paciente vai necessitar de uma vias aéreas definitiva, uma intubação, assim chamado. O paciente, a gente tem que avaliar o nível de consciência para até mesmo avaliar o estado que o paciente se encontra. Tamanho das pupilas e a reação à luz, se é fotorreagente ou não, déficit motor, sensitivo motor, simetria, lateralização. Aqui nós temos uma tabelinha fácil, que é só para a gente lembrar da escala de Como de Glasgow, né, que avalia o nível de consciência e a sua incapacidade. Nós temos aqui abertura ocular, espontâneo, 4, ordem verbal, 3, dor, 2, sem resposta, 1. E o que a gente assim, espera disso, né? Melhor resposta verbal é quando o paciente está orientado, né? Ele balbucia, menor que 5 anos, o paciente está confuso, ele chora, está irritado, criança também menor que 5 anos, palavras inapropriadas, choro e dor, se for menor que 5 anos, sons, gemidos, também se for uma criança menor que 5 anos. Então, assim, a gente tem que ter uma ideia do que a gente espera, ou se não tem nenhuma resposta, né? Isso do ponto de vista verbal. E do ponto de vista motor, o que a gente espera? O paciente obedece a comandos verbais, motor, você está solicitando, então está ótimo, ele respondeu. Localizador, você sinaliza, você pede que ele mostre, ele localiza direitinho, você estimula o reflexo álgico, ele vai lá e localiza a dor correto. Reação inespecífica, às vezes você faz um estímulo e ele tem uma reação totalmente oposta, né? Retirada, ou ele tem um reflexo de tentativa de retirada. Flexão anormal, decorticação. Flexão normal, se for menor que 5 anos, mas a flexão anormal, decorticação, o Glasgow é 3. Extensão e dor, descerebração, que ainda é pior ainda. Flexão anormal, se for uma criança menor que 5 anos, também é 2. Então, pela classificação, você tem uma ideia do estado desse paciente, do nível de consciência. Conclusão da avaliação. Resultado, menor que 8 significa TCE grave. A vítima está em coma, né? Resultados compreendidos entre 9 e 13 significa TCE moderado. E acima de 14 e 15 significa um TCE leve. É bom a gente ter essas classificações na própria ficha de preenchimento, para a gente estar sempre visualizando, sempre preenchendo, e isso acaba fixando ainda mais. E pelo nosso dia a dia de trabalho, você acaba tendo um hábito e está sempre lembrando dessa escala, que é extremamente necessário. Aqui a avaliação das pupilas, né, observar o tamanho, a simetria, a reação à luz, caso a vítima não esteja acordada, orientada e capaz de responder a comandos, né? Então nós temos aqui isocoria, nessas pupilas primeiras, elas estão normais, isocórico, fotorreagente, são simétricas e reagem à luz. Aqui, diagnóstico provável, esta condição é normal, porém deve-se reavaliar constantemente. Então você avaliou na hora, avaliou quando chegou no intra-hospitalar. Aí do intra-hospitalar o paciente ainda foi fazer tomografia, voltou para o pronto atendimento, né? Aí você avalia para ver se houve uma piora, uma piora do quadro neurológico, um aumento da isquemia, né? Então você tem aqui no caso a miose, percebe que a pupila está bem pequenininha, ambas estão contraídas, sem reação à luz, lesão do sistema nervoso central ou abuso do uso de drogas, toxinas, né? Aqui você vê uma assimetria, uma anisocoria, uma dilatação e outra contraída, né? Você tem aqui uma muito dilatada e outra muito contraída. Aqui a gente tem provavelmente um acidente vascular cerebral, AVC, provocado pelo traumatismo crânioencefálico. Aqui você tem as pupilas, as duas são bem dilatadas, midríase, pupilas extremamente dilatadas. Um ambiente com pouca luz, anóxia ou hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardiorrespiratória, o paciente tem uma hemorragia pelo TCE grave. Então, assim, é uma situação bem crítica mesmo. Nota, o socorrista deverá observar a presença de lentes de contato e prótese, a gente tem que avaliar e esperar que isso pode acontecer. E nota 2, pupilas opacas, embaçadas, suspeitar de estado de choque, como morte cerebral, atenção suspeita, mas não diagnosticar, ok? Isso para se diagnosticar morte encefálica, a gente tem que ter outros exames e já é uma avaliação mais
criteriosa, mais detalhada posteriormente, tá? E a exposição da vítima, né? Também temos que ter muito cuidado em relação à hipotermia. Despir completamente o paciente, proteger da hipotermia. Isso tem que ser rápido, preciso. A equipe sabe trabalhar muito rápido para que a gente evite que isso aconteça. Na avaliação primária, letra E, nós temos a realização da exposição da vítima, retirando ou cortando as vestes no sentido da costura para melhor visualizar as lesões, tá bem? Tendo cuidado de preservar o pudor da vítima, a gente não deve expor ao ponto de comprometer, e a gente tem que fazer aquilo que for necessário, mas muito cuidado para você preservar o pudor da vítima e explicar o porquê desses procedimentos que serão efetuados, né? Tratar as lesões de extremidades, realizar controle de temperatura para evitar hipotermia, realizar curativos evitando a contaminação. Então a gente tem que ter também o uso da técnica correta para a realização do curativo, o uso de equipamentos sempre individuais, o tempo todo está utilizando. Na avaliação secundária, apenas vamos estar citando, exame da cabeça aos pés, né, céfalo-caudal, a palpação, a ausculta, realizar uma avaliação minuciosa da cabeça aos pés, aferir a pressão arterial com o uso do esfigmomanômetro. A parte subjetiva é um rol de perguntas direcionadas e complementares da avaliação da vítima, né, na anamnese. Isso você vai falar mais depois, em um outro momento, tá, ok? Conversar com a vítima, se consciente, perguntar nome, idade, descrição do acidente, queixa principal, endereço, telefone, usar o agronômico ampla, né, que é ambiente, medicamento, passado, médico, líquido e alimentos e alergias. Conversar com o acompanhante, testemunhas, para você ter o máximo de informações possíveis, bem? E a sua reavaliação. Essa reavaliação ela é secundária, sempre a gente tem que estar reavaliando tanto o atendimento, tanto todos os passos que foram conduzidos naquela assistência. Então vai ter alguém que vai estar anotando, registrando tudo, para a gente poder estar sempre melhorando cada vez mais. O doente já está estabilizado, já tem uma história bem pregressa, uma história bem detalhada, exame detalhado da cabeça aos pés, exame neurológico completo, repetir se assim for necessário, detalhá-los também, exames complementares especiais sendo necessário também é extremamente importante, tratamento da dor. Paciente de trauma, um paciente que sente muita dor. Então a gente tem que ter a humanização mesmo, a gente tem que ter esse cuidado de conseguir reduzir o mais que puder esses sintomas, que é importante, é um sinal extremamente de proteção, de indicação de que alguma coisa não vai bem, mas a gente tem que conter, porque a dor realmente é um fator limitante muito grande. Limita muito a funcionalidade, limita muito até permitir você atender melhor esse paciente, tá? Tratamento definitivo, a gente tem que, isso mais na frente, secundariamente a gente vai ter já um tratamento bem direcionado, transferência se for para uma outra unidade especializada, para um outro local de destino. Documentação, a gente tem que avaliar toda a questão de documentação, está tudo dentro das regulamentações, ok? Essa documentação a gente tem que ser bem conciso, organizado, ordem cronológica de tudo que aconteceu, logo que possível, a prioridade é atender. Importante para o tratamento e a prevenção, implicações legais, a gente tem que ter isso registrado, né? Aqui você vê, por exemplo, só para a gente lembrar, que também é um ato extremamente inseguro, né? Você tem 2 chinelos e uma tomada, mexendo com energia elétrica, um aqui mexendo com seria uma churrasqueirinha, né? E aqui o pessoal dentro da piscina, quer dizer, brincando. Isso é muito sério. Quando fala em risco de acidente, a gente tem que evitar sempre, que tudo pode acontecer, né? Aqui é só para vocês verem, assim, porque a pessoa morre no traumatizado, olha só. A pessoa pode ter obstrução de vias aéreas, queda da base da língua pela trauma, corpo estranho, trauma de face, lesões cervicais, colar cervical, às vezes fica difícil também de posicioná-lo. Então isso tudo interfere numa boa ventilação, numa boa oxigenação, e o tempo é ouro, o tempo é fundamental. Você demorar muito num estado como esse, infelizmente, você entra naquela estatística de 50% não conseguirem manter a vida em função pelo trauma, né? Ainda assim, por que morre traumatizado? Respiração, pneumotórax aberto ou fechado, hemotórax, tórax instável, como já foi citado, contusão pulmonar, lesões neurológicas. Aqui você observa bem o sinal do cinto de segurança, tá?
Aqui sinais e sintomas de choque, taquicardia, taquipneia, palidez cutânea, sudorese, contusão mental, agitação, hipotermia. Isso são sinais comuns que a gente observa no dia a dia. Então a gente tem que ter onde escrever, onde relatar, tudo organizado, preenchido corretamente e saber o que fazer de atitude, né, dentro de protocolos, ok? Um trauma mais grave, o paciente tem hemorragia, 50% das mortes em 24 horas, de 25% a 40% apresenta distúrbio de coagulação na admissão, né? Nós temos aqui tratamento do choque. Você vai ofertar oxigênio, né, e ventilação adequada, controle de hemorragias externas, controle de temperatura, reposição volêmica. Aqui eu quis colocar, acho muito legal isso. Aqui de vermelho nós temos avaliação primária e reanimação. A de vias aéreas com controle cervical, B respiração, C circulação e controle de hemorragia externa, D de exames neurológicos, E de exposição e controle da hipotermia. Então, e agora? E algumas medidas auxiliares que podem ser necessárias, né, no segundo momento. Monitorização, eletrocardiograma, oximetria, sonda vesical, sonda nasogástrica, exames laboratoriais, exame de imagem, isso já no segundo momento. E depois, ainda assim, você pode ter avaliação secundária, uma história mais ampla, exame segmentar, você pode ter medidas auxiliares ainda, complemento diagnóstico, protocolos específicos, transferência. Então, esses seriam os passos que a gente pode já imaginar que deve acontecer, tá bom? Mas o nosso momento agora é mais discutir o pré-hospitalar, né? O ABCD mesmo. Na década de 80, o pré-hospitalar Trauma Life Support trouxe, assim, para nós um auxílio muito grande de prática, de técnica, de conhecimento. Isso para nós foi fundamental. A detecção, comunicação, resposta ao atendimento, transporte, tratamento definitivo, suporte básico e avançado de vida no trauma. Então, a gente seguindo um protocolo, isso faz com que você tenha um resultado melhor, faz você estar dentro do que você acredita que é possível, tá? Então, isso já na década de 80 para cá, faz pouco tempo, a gente está tendo assim, um crescimento muito grande, está sendo muito bom. Então, no pré-hospitalar, nós temos a intervenção limitada em menos que 10 minutos, a gente tem a avaliação rápida, o ABCDE, diagnosticar e tratar as ameaças, identificar sinais de gravidade, desmistificar o acesso venoso, evitar imobilizações desnecessárias. Então, esses protocolos vieram para ficar. E a gente acaba tendo sempre estar treinando, capacitando, reciclando, né? E a gente pede muito a ajuda do próprio governo do estado, que nos dê acesso a esses cursos, né? São cursos que para o estado não são cursos caros, mas para nós são cursos que a gente disponibiliza tempo, a gente tem que ter um acesso melhor para realizar essas atividades. Então a gente tem que ter simulação, simuladores, um local que a gente possa estar sempre fazendo essa atualização desses cursos. Isso é muito bom, isso é prevenção, isso é educação continuada. Tá? Algumas intervenções limitadas, sinais de gravidade, via aérea inadequada ou com risco de obstrução, isso são mais avançadas, avaliações mais detalhadas, né? Frequência respiratória muito alta ou muito baixa, saturação abaixo de 95% com oxigênio suplementar. Então são situações que podem acontecer, mas isso num estágio mais avançado. Outros sinais de gravidade, espineia, falta de ar, pneumotórax aberto, tórax instável, suspeita de pneumotórax fechado, hemorragia externa, como já fomos citado. Por isso que o transporte e o atendimento tem que ser rápido, preciso, né? Trabalho em equipe. Nós temos aqui intervenções limitadas ainda, escala de Coleman de Glasgow menor que 13, crise convulsiva, déficit motor sensitivo, anisocoria. Então a gente sabe que tudo isso pode só piorar, né? São só sinais de gravidade que a gente identifica na hora. O paciente pode ter ferimentos penetrantes na cabeça, pescoço, tronco, extremidades proximais, pacientes idosos, crianças ou gestantes, queimaduras extensas, hipotermia, então isso tudo pode acontecer, né? Nós temos aqui intervenção limitada em menos que 10 minutos. Primeiro, vias aéreas com controle cervical. Lembrando, segundo, B, respiração. C, circulação e controle hemorrágico externo. D, exame neurológico. E a exposição. Então, a gente tem essa limitação de fazer tudo isso em menos de 10 minutos. A, de vias aéreas com controle cervical. Lembrando, isso a gente repete para fazer essas revisões mesmo, tá? Via aérea definitiva, se assim for necessário. O médico vai realizar uma intubação orotraqueal ou nasotraqueal, se assim for indicado. Trauma de face não é indicado intubação naso, somente oro. Temos que ter muito cuidado.
Trauma cervical, então o médico vai avaliar as condições e a possibilidade de garantir essas vias aéreas, ou através de uma cricotireoidectomia, ou através de uma traqueostomia. Isso vai decidir, quem vai decidir vai ser o médico na hora, né, e sua equipe. Tá? Trauma cervical, colar cervical, isso são intervenções menores que 10 minutos. Então, que são fósseis, trauma de face. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita segurança com o que fazer. Intervenções limitadas ainda. Indicação de via aérea definitiva no trauma. Apneia, escala de coma menor que 9, crise convulsiva repetidas, fraturas instáveis de face, lesões de vias aéreas ou facial, tórax instável, insuficiência respiratória, risco de aspiração. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse conhecimento, saber lidar com o crítico, saber lidar com o difícil. Por isso que é importante a gente treinar, capacitar sempre, fazer atualização, fazer reciclagem. E a gente que tem mais experiência assim, de qualificação, de treinamento, vamos ensinar os colegas, vamos ajudar. Um está sempre ajudando o outro, né? Outras intervenções limitadas, vias aéreas, manter cuidados durante o transporte, aí já é um outro momento de falar de transporte crítico, paciente crítico, tá? Isso a gente comenta em outros momentos, tá? São umas fotos, imobilizações desnecessárias, a gente tem que ter muito cuidado. O uso do colar cervical tem que ser correto, não pode ser utilizado de forma inadequada, tá? B, respiração, trauma de tórax, trauma neurológico. Eu acho que é muita informação para a gente estar falando em poucos minutos, né? Mas é apenas para levar até vocês e despertar um pouco mais essa atenção de saber lidar com os cuidados básicos. Porque os cuidados básicos, eles salvam a vida, eles resolvem muito. Então, a gente tem que saber como solicitar um auxílio, saber como chamar o 192, saber quando você chamar o SAMU, em que momento eu devo ou não é necessário chamar o SAMU, o que eu devo fazer. Esses primeiros cuidados, a gente tem que estar sempre entendendo que todo mundo tem que conhecer. Porque quanto mais informação todos tiverem, saberá como conduta agir no momento necessário. Isso vai facilitar a equipe especializada, a equipe que vai chegar até o local. Então a gente tem que ensinar nas escolas, a gente tem que ensinar isso através de eventos, através de até mesmo com auxílio de algumas outras religiões, com parceria da Igreja Católica, com parceria de outras entidades, para a gente poder estar levando essas informações para todos os locais, né? Tem alguns eventos no shopping da sua cidade, onde você pode participar daqueles eventos e expor o seu trabalho, expor algumas técnicas para que as pessoas ali tenham acesso e a curiosidade de aprender e saber o que fazer. Então é muito legal quando você ouve falar que fulano usou a técnica certa, o paciente respondeu, houve uma resposta boa, deu tempo da equipe de socorro especializada chegar até o local e assim fazer um transporte seguro, eficiente. Então isso tudo é muito bom, é muito gratificante. Diariamente você consegue salvar vidas, você em alguns momentos acaba não sendo possível, mas você fez o que foi necessário. Então assim, eu acho que essas palavras iniciais de ABCD, de cuidados básicos, né, do politraumatizado, isso serve para todas as categorias, né? Para quem já tem mais experiência, para quem está iniciando, para quem é estudante, para quem já está se formando, para quem está em sua casa, para quem está no seu ambiente de trabalho, para quem está no seu trajeto do seu trabalho. Então, esses cuidados básicos, eles estão para ficar. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando melhorar essas habilidades, para ter segurança, para ter controle, saber o que eu vou fazer, tá bom? Então, eu peço a vocês que qualquer dúvida, que vocês quiserem conversar com a gente, pode mandar por e-mail, a gente vai respondendo, tá bem? Um abraço a todos vocês, valeu demais, adorei estar aqui e mês que vem a gente está de volta. Um abraço à turma toda. Eu não vou nem estender não, porque tem muita coisa ainda para a gente falar.